Oi pessoal, bom estar com vocês mais uma vez nestes dias de, espero, final de pandemia e de isolamento social. Como é bom nos encontrarmos, como é bom trazer uma palavra de estímulo para vocês. Vocês vêm falando nesses dias, nestas últimas semanas, sobre sonhos e sobre coragem para avançar, para alcançar os objetivos, para seguir avante, para não ficar parados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre não ficarmos frustrados, não pararmos no meio do caminho, seguirmos avante. Qual pode ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude quando nos frustramos ou quando nos sentimos frustrados. Quero começar lendo alguns versículos em Provérbios. Provérbios capítulo 23, versículo 15 diz o seguinte: Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem em coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Agora preste atenção, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Eu gosto de me apegar a essas promessas bíblicas e descobrir em Deus a fonte das minhas forças e de como seguir avante, a orientação, a sabedoria que ele dá. Há um outro provérbio, capítulo seguinte, provérbio 24, 14, diz assim: então sabe que assim é, há sabedoria para a tua alma, se a achares, haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. A Bíblia promete que você não será frustrado nas boas esperanças, nos bons futuros, nas coisas boas, se você achar a sabedoria que Deus tem para você. Tiago diz que se nós necessitamos de sabedoria, devemos pedi-la a Deus, que Deus não nega, não impropera, ele não rejeita esse pedido, ele dá sabedoria. Sabedoria de Deus é saber exatamente a vontade dele e como perseverar, como continuar andando neste caminho que ele indica para nós. Agora eu quero começar a falar sobre coisas assim que tendem a nos deixar frustrados. Você se lembra da história de Jó? Jó perdeu tudo que ele tinha, família, bens, saúde, etc. Né? Só a vida que ele não perdeu. E de repente vieram 3 amigos dele, talvez pelo que falaram, um pouquinho mais inimigos do que amigos, mas enfim, um deles, chamado Elifaz, usa a seguinte expressão no meio da sua fala, no meio da sua participação, naquele momento de discussões, de conversas sobre a vida, sobre a humanidade. Ele faz o seguinte: Deus, ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele insinua que Jó está se fazendo de espertinho e está querendo realizar os seus próprios projetos, a sua própria vontade, alcançar o seu próprio propósito, a sua vontade pessoal. E ele diz, olha, Deus frustra essas maquinações, estas maneiras que o homem usa para conseguir, no fundo, atingir o seu propósito e os seus próprios projetos serem realizados. Mas mais adiante, depois de tantos amigos de Jó, quanto o próprio Jó serem repreendidos por um quarto amigo, Eliú, que vem ao final, diz a Bíblia o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós estamos falando de frustração. A Bíblia diz que os planos de Deus nunca serão frustrados, mas os de Deus. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Temos que aprender com essas passagens bíblicas algumas coisas fundamentais. Primeiro é que a sabedoria é necessária. Segundo é que nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos que não a temos ainda. Jó diz, eu falava de coisas que eu não entendia. Eu estava indo além do meu conhecimento, além da minha capacidade. Eram coisas maravilhosas demais para mim. Quando você descobre que Deus tem algo mais profundo, Deus tem algo mais elevado, Deus tem algo melhor para você, que os planos dele, que não podem ser frustrados, são melhores que os seus, você começa a ficar pequeno e começa a reconhecer que você antes estava falando de coisas que não entendia.
de coisas maravilhosas demais para você. Um dos maiores inimigos que existem contra você, contra as pessoas, que levam as pessoas às frustrações, é a soberba. É aquela necessidade de mostrar que já sabe. É aquela necessidade de dizer que conhecem mais do que os outros, que sabem acima de todos os outros, que não dependem de mais ninguém, que não precisam de mais ninguém e que estão andando no caminho, que, portanto, não precisam de nenhuma indicação, de nenhum conhecimento adicional. Jó, depois de repreendido e depois de ter esse tempo de arrependimento, de conversa com Deus, diz: olha, eu não entendia dessas coisas. Elas eram maravilhosas demais. Eu estava aquém do teu nível. Eu estava subindo até um ponto que eu julgava o melhor para mim, mas não chegava nem perto das coisas que tu tens para mim. Reconheça isso, meu querido. Reconheça que Deus tem coisas muito, muito, muito melhores e superiores para você. Neemias, um homem de Deus que se propôs, mesmo não sendo da atribuição dele, mesmo não sendo da especialização dele, se propôs a caminhar até Jerusalém para a reconstrução dos muros e da cidade. E quando estavam reconstruindo os muros, havia inimigos que queriam impedi-lo de levar a bom termo os seus planos. E sucedeu que, ouvindo os inimigos deles, que já sabiam que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Você precisa conhecer Deus e saber que quando há inimigos, quando há forças contrárias, quem sairá frustrado disso não será você, e sim os inimigos. Simplesmente descubra que o inimigo se frustra ao tentar fazer você desistir, fazer você parar no meio do caminho, e você pode voltar à sua obra, voltar a realizar aquilo que Deus tem para você. Isaías, quando fala de outros povos, ele diz o seguinte: olha, forjai projetos, eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Eu quero dizer para você que Deus é com você e que se há ordens que não serão cumpridas, se há projetos que não serão frustrados, sejam eles dos inimigos, sejam eles das coisas contrárias à sua vontade, à vontade de Deus, porque o plano dele não pode ser frustrado. O salmista diz que Deus frustra os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Nós vemos dias em que as pessoas estão perdidinhas, seja de um pensamento ou de outro, de um lado ou de outro, usando um argumento ou outro, não sabem aonde vamos parar, não sabem aonde vamos dar, não sabem o que virá, não sabem como vamos lidar com isso. Deus está tomando conta da sua vida e da minha vida. Deus sabe aonde isso vai parar. Eu quero dizer para você que as nações têm os seus desígnios, os seus propósitos, mas Deus frustra todos se eles não forem de acordo com o coração do próprio Deus. O conselho de Deus dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Talvez antes de começar esta pandemia você tinha planos de estudar, de completar o seu curso e de logo começar um emprego. Talvez você tenha sido sondado para começar a trabalhar no lugar e aí de repente a empresa voltou atrás porque agora, neste período de retração do comércio e da indústria e da economia, não vamos contratar. Ou talvez você já estivesse contratado e de repente perdeu o emprego. Talvez você estivesse contratado pensando que estava sendo reconhecido e o seu salário foi cortado à metade. Talvez você esteja estudando, estava tratando de buscar uma profissão e agora você descobriu que nesta nova realidade, neste novo normal que nós estamos entrando a viver, esta profissão que você estava buscando não era o melhor caminho. Não sei, mas eu quero contar para você uma história de uma pessoa, de pelo menos um período da vida dessa pessoa em que ela tinha tudo para ser frustrada. Mas Deus estava cuidando de tudo. Essa pessoa é Saul, muito antes de ele ser rei, de ele assumir o trono. Ele estava lá trabalhando para seu pai, cuidava dos animais do pai dele. O pai dele chamava-se Quis. Diz a Bíblia, no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, versículo 3, que extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas.
Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Veja que ele sai para fazer uma coisa que é procurar jumenta. Talvez você diga assim, poxa, mas será que eu vou ter que viver procurando jumenta? Será que a minha vida vai ficar sendo cuidar de coisas tão simples? Será que a minha vida vai ser tratar de coisas que não são relevantes? Será que eu nunca vou ser reconhecido em nada? Saul começou desse jeito. A primeira menção que a Bíblia faz do que seria depois o rei Saul é de procurar jumentas para o seu pai, de obedecer ao seu pai, a quem ele prestava contas. Lembra que eu falei de Jó? Todos nós temos que prestar contas a alguém, todos nós sabemos que tem alguém nos esperando. Pois bem, o seu pai queria que ele fosse procurar jumentas. E ele, como era isso que ele tinha para fazer, foi e procurou fazer bem feito. Foi a um lugar, não estava. Diz assim, depois, passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles à terra de Zuf, Saul disse ao seu moço com quem ele ia, vem, voltemos, não suceda que o meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflija por causa de nós. Foram a 3 lugares onde possivelmente as jumentas se encontrariam, não as encontraram e, talvez frustrado, a Bíblia não registra, mas ele diz, vamos embora, vamos para casa, porque a explicação que ele deu, ou desculpa, não sei, o meu pai pode ficar mais preocupado conosco agora do que com as próprias jumentas. Vamos voltar para casa, vamos desistir, não vamos deixar o papai preocupado. Um bom moço, talvez, olha, não tem jeito, vamos desistir, não há mais nada a fazer. E talvez você esteja num momento da vida em que seja exatamente isso que você está passando. Você, olha, não tem mais jeito, vou desistir, vou largar tudo. Não tem estímulo, não tem por que eu fazer, não tem por que seguir, nada dá certo, é sempre a mesma história, não reconhecem. Enfim, talvez você esteja na encruzilhada da decisão. Olha só o que aconteceu. E eu quero dizer para você, pelo que eu vou ler aqui, que você precisa de bons amigos. Você precisa de pessoas ao seu lado que deem bons conselhos. Pessoas que estimulem você a ir para o lado certo. Pessoas que deem bons conselhos e que estejam ao seu lado enquanto você está seguindo este conselho. Veja só o que aconteceu. Disse o moço, nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz acontece. Vamos agora lá mostrar-nos-á porventura, o caminho que devemos seguir. Esse moço diz, olha, vamos consultar a Deus, vamos aqui falar com este homem, vamos buscá-lo, e era Samuel este homem, vamos procurá-lo, ele com certeza vai nos ajudar, não há por que não nos ajudar, ele vai nos dizer o que fazer e onde encontrar aquilo que nós estamos buscando. Eles decidem lá, não tem o que é que eles vão dar de presente para aquele homem, como é que vão chegar, enfim, depois disso tudo, eles decidem ir e vão até lá, vamos mostrar-nos, e eles vão. Enfim, então Saul, de repente, fala para o moço dele o seguinte, dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Mais adiante diz, subiram, pois, à cidade, e ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes, olha só, de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo, de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse, mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente? Samuel respondeu a Saul e disse, eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, veja só, querido,
Eles tinham ido a 3 lugares. Não haviam encontrado as jumentas. Estavam prestes a desistir. Poderiam ter desistido. Saul poderia ter dito para o seu moço, não, esquece isso, você não sabe nada, eu sou o chefe aqui, eu que mando, vamos embora, vamos desistir. Mas ouviu o bom conselho. Experimentar um pouquinho mais, andar um pouco mais. E isso que eu quero dizer para você, vá um pouco mais. Tente outra vez, não desista. Quem sabe o que Deus tem depois destas aparentes frustrações que você está sentindo. Saul ouve da boca de Samuel, tudo que Deus tem em Israel vai ser controlado por você. As jumentas já foram achadas, não se preocupe mais. Eu quero dizer para você, meu amado, que com Deus é assim, não se preocupe com nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se há preocupação, lance sobre Ele a sua preocupação. Ele tem cuidado de você. Não há necessidade de andar preocupado e não há necessidade de você admitir, aceitar a frustração. A minha sugestão é que, se você já andou muito, se você já caminhou atrás e não encontrou o que você ainda estava procurando, considere a possibilidade que Deus queira que você ande um pouco mais para mostrar o que Ele realmente quer da sua vida. O que será que Deus não pode fazer através de você? Não é isso mesmo? O versículo que coloquei como tema está lá em Filipenses, e eu escolhi a versão que está na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: não estou querendo dizer que eu já consegui tudo que eu quero, que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado por Deus, por Cristo Jesus, para um prêmio, para um propósito santo, elevado, maravilhoso. Você não deve parar de correr. Corra mais um pouco. Quem sabe no final desta etapa da corrida você encontra exatamente o que Deus tem para você. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, não sei quando, meu querido, mas você precisa crer que a sabedoria que Deus dá é para você buscar, não encontrar as jumentas da sua vida, mas aquilo que verdadeiramente é o propósito de Deus para você. Você não vai encontrar se estiver parado, se voltar atrás, se não for fazer o que você precisa fazer hoje, faça bem feito, vá atrás e espere no meio da caminhada encontrar a direção de Deus para a continuação da sua vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Diga comigo mesmo, escreva aí, se houver espaço para escrever aí debaixo desta mensagem: o Senhor me conquistou e eu vou conquistar o prêmio que Ele tem para mim. O Senhor me conquistou e eu vou conquistar o prêmio que Ele tem para mim. Não consegui tudo ainda, mas eu sei que o meu Senhor tem a perfeição para mim no final dessa corrida, no final dessa jornada. Que Deus o abençoe, que o Senhor esclareça ao seu coração tudo que Ele quer. Paulo, na continuação desta passagem, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que sois perfeitos, tenhais o mesmo sentimento de que eu estou falando. Deus quer que você se sinta assim, querido. Você foi alcançado com um propósito elevado, maravilhoso. Como Jó disse, coisas maravilhosas demais para mim. Cabe a você correr atrás, não desistir na primeira tentativa frustrada. Siga adiante. Vá um pouco mais e ouça bons conselhos, esteja com bons amigos. Aproveite esse tempo que você está retido, travado para buscar a Deus, para perguntar a Deus e para dizer a Ele, sobretudo, que acima da sua vontade, porque Jó antes estava buscando a vontade dele, foi acusado disso, acima da sua vontade. Você quer a vontade de Deus realizada na sua vida. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, obrigado
porque o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos cada dia saber que ainda não alcançamos, que nunca é tarde para buscarmos mais, que mesmo que tenhamos chegado a locais, a patamares maravilhosos, ainda há muito a ser alcançado. Enquanto estamos aqui, enquanto não partimos para te encontrar, ainda há muito a ser alcançado. Abençoa estes jovens, abençoa estes moços, Senhor, que eles encontrem em Ti o propósito elevado, maravilhoso de vida que Tu tens para eles. Eu peço isso no nome precioso e santo do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Querido, que Deus o abençoe em nome de Jesus. Esteja amanhã participando também da nossa mensagem de domingo, seja de manhã ou à noite. Vamos nos encontrar lá. Deus te abençoe. Até amanhã.